lá passou, nada mais será do jeito que já foi. Naquele tempo, muitos judeus tinham ido à casa de Maria e viram o que Jesus fizera, creram nele. Alguns, porém, foram ter com os fariseus e contaram o que Jesus tinha feito. Então os sumos sacerdotes e os fariseus reuniram o conselho e disseram: o que faremos? Este homem realiza muitos sinais. Se deixamos que ele continue assim, todos vão acreditar nele. E virão os romanos e destruirão nosso lugar santo e a nossa nação. Um deles, chamado Caifás, sumo sacerdote em função naquele ano, disse: vós não entendeis nada. Não percebeis que é melhor um só morrer pelo povo do que perecer a nação inteira? Caifás não falou isso por si mesmo. Sendo o sumo sacerdote em função naquele ano, profetizou que Jesus ia morrer pela nação. E não só pela nação, mas também para reunir os filhos de Deus dispersos. A partir desse dia, as autoridades judaicas tomaram a decisão de matar Jesus. Por isso, Jesus não andava mais em público no meio dos judeus. Retirou-se para uma região perto do deserto, para a cidade chamada Efraim. Ali permaneceu com seus discípulos. A Páscoa dos judeus estava próxima. Muita gente do campo tinha subido a Jerusalém para se purificar antes da Páscoa. Procuravam Jesus e, ao reunirem-se no templo, comentavam entre si: o que vos parece? Será que ele não vem para a festa? Nós já estamos nas vésperas de celebrar o Domingo de Ramos da Paixão do Senhor. E vemos que os conflitos, as tensões entre Jesus e os judeus se tornam ainda mais intensas. O evangelho de hoje, ele supõe ao menos a leitura do episódio da morte e ressurreição de Lázaro de Betânia, irmãos de Marta e Maria. Irmão, na verdade, de Marta e Maria, amigo de Jesus. Está dos versículos 1 ao 44 desse capítulo 11. O capítulo 11 de João, na verdade, ele se articula em duas grandes partes. A primeira, que mostra que Jesus, que dá a vida, eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, mesmo se estiver morto, viverá. A segunda, que mostra Jesus condenado à morte. É melhor que um só homem morra. Em poucas palavras, Jesus dá a vida e por isso recebe a morte. Se quisermos visualizar melhor o conjunto do texto, temos o seguinte: o pretexto, que consiste na notícia de que Lázaro está doente, versículos de 1 a 3. Jesus com os discípulos, versículos de 4 a 16. Jesus com Marta e Maria, versículos de 17 a 37. Jesus com Lázaro, versículos de 38 a 44. As reações em relação a Jesus, versículos de 45 a 53. De toda maneira, o centro da narração é Jesus, que nessa narrativa é nomeado 22 vezes, que é a soma das vezes que são nomeados os outros protagonistas. Marta, 8 vezes, Maria, 8 vezes, Lázaro, 6 vezes. O tema é claro: a fé em Jesus, que é a ressurreição e a vida. Todos os personagens estão em movimento. Jesus e os discípulos deslocam-se da Transjordânia a Betânia. Os judeus saem de Jerusalém. Marta deixa o lugarejo de Betânia. Maria sai de casa.
Lázaro sai finalmente do sepulcro e todos se encontram com todos, até mesmo os que já morreram e os que ainda não morreram. Na verdade, aqui nós podemos perceber uma realidade muito importante. A nossa vida é um movimento. Esse movimento, porém, termina na rigidez cadavérica do túmulo. Cadáver vem de cadere, em latim, que quer dizer aquele que caiu para sempre. Todo movimento um dia será apedrejado e virará pedra. Lázaro já está dentro da pedra. Os outros, por enquanto, estão fora, esperando para entrar. Agitam-se para tirá-lo de lá porque não querem entrar onde ele está. Só a chegada da palavra é capaz de mudar essa situação. A palavra, na verdade, tirou do nada as coisas. Faça-se a luz e a luz se fez. Só a palavra, encarnada no Filho de Deus, pode se fazer escutar também pelos mortos, tirando-os do sepulcro. Lázaro, vem para fora. Palavra que Jesus então profere, realizando a ressurreição do seu amigo. É a nova criação, o novo êxodo, a volta do exílio, o êxodo definitivo da morte para a vida. Aquele que falou pela boca de Ezequiel, agora fala por e em Jesus. Vocês ficarão sabendo que eu sou o Senhor, quando eu abrir os seus túmulos, povo meu, e de seus túmulos eu tirar vocês. Jesus é a ressurreição e a vida dos que creem nele, dos que se entregam a ele de corpo e alma, aderindo a ele com todas as suas energias, identificando-se com ele e com sua proposta de vida, para a vida e para a morte. Muitos santos padres viram em Lázaro não só a prefiguração de Jesus morto e ressuscitado, mas também um símbolo da vida nova do cristão, do discípulo, do batizado, livre das amarras do pecado, que é a verdadeira morte do ser humano. São Pedro Crisólogo já chamou a ressurreição de Lázaro de sinal dos sinais. Um texto bastante invocativo, esse texto de João 11, que podem nos levar a várias interpretações. Mas aqui às vésperas da Paixão do Senhor, que será proclamada amanhã no domingo de Ramos, nós então somos interpelados por esse texto para a gente pensar na experiência do movimento da nossa vida cristã. Pensemos se não estamos estáticos, parados, sem movimento, sem iniciativa, sem tomada de decisões, sem buscar um caminho de seguimento a Jesus. Pensemos se não estamos demasiadamente acomodados em só ouvir a palavra, só meditar, e essa escuta e meditação da palavra não está gerando em nós um verdadeiro movimento de conversão. Tudo isso a gente viveu nesse período da Quaresma. Pensemos, refletamos e tomemos uma decisão de nos pôr em movimento, sobretudo a partir de amanhã, que nós estaremos vivendo esse processo de nos colocar diante do sepulcro, meditando a paixão do Senhor. Querido Jesus, às vésperas deste domingo de Ramos da Paixão do Senhor, nós somos então interpelados por esta palavra para sermos verdadeiros discípulos em movimento, discípulos que escutam com atenção a palavra
e que se põe em movimento interior e exterior na busca de viver um processo sincero de conversão. Ajuda-nos, Senhor, a viver bem esses dias santos, seguindo em teus caminhos de paixão. Louvado seja o teu nome para sempre. Que Deus te abençoe e Maria te guarde, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.